Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar o Instituto Fernando Henrique Cardoso, a Fundação Brava, o meu colega Januário, a doutora Fleury. Uma oportunidade excelente para a discussão de um tema da hora, do estado da arte, do questionamento das questões que envolvem gestão pública em saúde, mas não só em saúde, mas certamente a saúde faz um caso particular das possibilidades de parcerias público-privadas. E essa é uma discussão que a gente tem que fazer realmente, tem que aprofundar o máximo que for possível. Tem vários conceitos que a gente tem que discutir, rediscutir, aprofundar mecanismos que possibilitam essa parceria. Agora, de antemão, eu sempre gosto de iniciar essa discussão colocando claramente de que ferramentas administrativas, sejam elas quais forem, que tenham respaldo na legislação e que tragam alternativas para gerir um sistema de altíssima complexidade como é o sistema de saúde, serão sempre bem-vindos, né? Hoje, um sistema de saúde, seja de uma grande cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, seja de uma cidade de menor porte, ele guarda um grau de complexidade na atividade de gestão propriamente dita, com diversos desafios que são reflexos da estrutura da nossa sociedade contemporânea, dos desafios de Paris, enfim, dos desafios do momento de cada uma das profissões que compõem e viabilizam esse sistema de saúde. Quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor. Nenhuma delas, ao meu ver, deva ser encarado como a panaceia da solução de todos os problemas. Na verdade, gestão eficiente, ela se dá exatamente na utilização adequada dos instrumentos e na alocação mais racional dos recursos. É isso que certamente norteia todos os gestores que lidam com essa complexidade que é gerir sistemas de saúde de uma forma geral. Agora, ao dizer isso, também, claramente, algumas ferramentas em algumas situações se encaixam perfeitamente e trazem, eventualmente, realmente soluções únicas que, de outra forma, seria difícil de se alcançar. Isso serve para a administração direta, propriamente dita, serve para a gestão compartilhada, nas suas diversas formas, serve na parceria público-privada, nas suas diversas formas, enfim, cada uma delas com sua conceituação, com suas regras estabelecidas, e que fazem desse conjunto de ferramentas, na verdade, as alternativas para que a gente busque o melhor serviço à população. E até isso é difícil definir, né, o que é o melhor serviço à população. Se a gente abrir uma enquete aqui nessa sala, que já é uma plateia altamente selecionada, provavelmente nós vamos encontrar diversas respostas a essa questão que aparentemente parece simples. Do ponto de vista de como nós trabalhamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, o que a gente tem tido como norte é como é que cada real hoje aplicado no sistema de saúde do Rio de Janeiro, como é que cada real desse rende mais em termos de vida para a população do Rio de Janeiro. Então, estamos falando aí da relação bem grande, bem clara, perdão, entre um objeto a ser conquistado, entre um outcome, entre uma consequência de um trabalho, de um plano, de uma execução de um plano, e relacionado isso ao combustível desse plano, que obviamente são os recursos financeiros, os recursos humanos, materiais e etc. Dessa relação saem todas as matrizes de decisão e essa nem sempre é uma tarefa simples. Nós vamos ver situações na gestão de saúde de uma forma geral, quer seja pública, quer seja privada. Existe o já antigo, que muitos de nós conhecemos, mas o antigo relato de um programa de televisão europeu, que perguntava onde é que ficava mais bem alocado determinado recurso, se era numa senhora jovem de 30 e poucos anos de idade, recentemente tinha sido mãe, mas que desenvolve um câncer de mama,
ou se seria num senhor de mais de 90 anos de idade, tabagista há mais de 50 anos, com câncer de pulmão, só tem recurso para tratar um, quem que a gente escolhe para tratar, né? Para mim, surpreendentemente, essa é uma discussão eterna, a votação da televisão deu razão ao idoso, na visão de que ele contribuiu muito mais para o sistema do que a jovem senhora de 30 e poucos anos. Outros, o próprio sistema inglês já trata essa questão na sua regulamentação de forma completamente diferente. A gente sabe que pessoas de uma idade mais avançada, em algumas tecnologias, ela não tem acesso facilmente ou não tem acesso por uma questão de alocação de recursos, por uma questão de expectativa de vida. Então, basicamente, dando exemplo que nada no tomada de decisão em saúde coletiva, quer seja pública, quer seja privada, seja fácil, poucas coisas são consensuais, e a situação se apresenta de forma muito dinâmica a cada momento, e especialmente na gestão pública. Às vezes, quando você entra para gerir um sistema de saúde de uma cidade como o Rio de Janeiro, você encontra, eventualmente, a título de exemplo, uma cidade no limite prudencial da responsabilidade fiscal, sem nenhuma alternativa de expansão dos seus serviços, com uma necessidade enorme de expansão. Então, você vai dentro da legislação vigente, você vai buscar alternativas que te permitam avançar sem, obviamente, incorrer em nenhuma ilegalidade, em nenhuma afronta, especificamente nesse exemplo, à lei de responsabilidade fiscal. Muitas das vezes você está em outro cenário completamente diferente, algum município que recuperou a sua capacidade de investir, recuperou a sua capacidade financeira e orçamentária. Olhando para aquele momento em particular, parece que é possível, então, fazer uma expansão de serviço de saúde de forma significativa, mas esse não é um cálculo do momento, esse é um cálculo que deve ser feito do momento para pelo menos 25, 30 anos à frente, que é a responsabilidade que um empregador como uma prefeitura tem em relação aos seus servidores. E aí, nova realidade, novos dados podem surgir. E em cada uma dessas situações, as ferramentas poderão ser mais úteis ou menos úteis de acordo com as suas características, e daí cabe ao gestor ir fazendo as suas opções e tentar dar estabilidade para esse processo, embora em momentos diferentes, lançando mão de instrumentos diferentes. E certamente o relacionamento com instituições do direito privado tem um espaço, ao meu ver, com muita clareza nesse processo, e não só por uma questão de opinião, que nós vamos procurar fundamentar nos próximos 15 minutos, mas fundamentalmente também por um motivo histórico. O Sistema Único de Saúde, é o que eu gosto sempre de lembrar, ele nunca existiu em nosso país sem a participação de instituições de direito privado. Na verdade, uma participação bastante importante, bastante extensa, que se caracterizou no primeiro momento com as filantrópicas, que nada mais são do que instituições de direito privado sem fins lucrativos, que têm um título de benemerência de filantropia por algum motivo, de acordo com a legislação vigente à época, e atualmente é a mesma lógica, incluindo aí nessa relação do desde sempre, instituições privadas com fins lucrativos que eventualmente vendem seus serviços para o Sistema Único de Saúde. Isso nunca deixou de existir. O Sistema Único de Saúde nunca existiu sem essa conformação de participação direta de pessoas jurídicas do direito privado. O que certamente mudou desde esse momento inicial do Sistema Único de Saúde aos dias de hoje, que a gente discute organizações sociais, que a gente discute parceria público-privada, essas instituições, elas avançaram muito em relação à experiência com os filantrópicos e com as ONGs no passado. E evoluíram principalmente naquilo que é uma questão de enorme relevância, que é a questão do controle dos recursos que são alocados nessas instituições. Nós vamos comentar mais à frente. Hoje eu não tenho a menor dúvida que não tem organização social, quero crer, no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, virtualmente espalhado por esse país, que tenha menos controle do que os parceiros históricos do SUS, também do direito privado, quer sejam filantrópicos, quer sejam com fins lucrativos ou mesmo ONGs.
Hoje a nossa capacidade de controlar essas parcerias é muito maior do que jamais foi. Então, feitas essas considerações iniciais, eu vou procurar passar muito rapidamente o que aconteceu no Rio de Janeiro nesses últimos 4 anos e de que forma essas parcerias com instituições de direito privado viabilizaram ou ajudaram a viabilizar essa história. Eu imagino que eu tenha que apontar para algum lugar. Onde é que está mesmo? Bom, basicamente, nós temos aqui nesses 6 quadrados tudo que nós realizamos nesses 4 anos com a parceria público-privada. Basicamente, na cidade do Rio de Janeiro, nós vamos nos restringir à gestão compartilhada com organizações sociais. Ao início do governo, nós não tínhamos sequer a opção de tentar fazer este caminho através da administração direta, por questões de equilíbrio financeiro e de responsabilidade fiscal do município. Já tinha um modelo com bons resultados em São Paulo e em outros lugares do país, e foi aquela que a Câmara dos Vereadores então votou e disponibilizou então o marco legal municipal para a implementação das organizações sociais gerindo saúde no Rio de Janeiro, fazendo gestão de unidade de saúde no Rio de Janeiro. Dessa forma, foi feita uma grande ampliação daquele nível que, ao nosso ver, é o nível mais importante no sistema de saúde, a atenção básica, a atenção primária em saúde, onde a gente tinha uma cobertura da pior capital do país. Não à toa o índice de desenvolvimento do SUS que o Padilha lança, referente aos anos de 2008, 2009, 2010, reflete exatamente esse cenário. Uma cidade que era a pior capital da República em termos de atenção primária, que é o grande porta de entrada do sistema de saúde, e a maior parte da avaliação do DSUS recai exatamente sobre o acesso. Então nós tínhamos uma capacidade de oferta, de acesso no modelo definido governamentalmente a nível federal, que é o modelo de saúde da família, com uma cobertura muito baixa. Avançamos durante esse período para cerca de 35% de cobertura, tratando sempre de equipes completas, praticamente 10 vezes mais do que a gente tinha no início, e gerando então acesso a cerca de 2,5 milhões de cariocas que hoje têm uma equipe de saúde da família para chamar de sua, enfim, ter todo o cuidado primário em saúde, todo o cuidado básico em saúde. São 66 clínicas da família até agora. Nas próximas semanas nós vamos estar completando 70 clínicas, que era exatamente a meta colocada em 2009, quando a gente finalizou todo o planejamento que ia ser executado em saúde. Foram instaladas mais 12 unidades de pronto atendimento. Essas unidades de pronto atendimento, mais os CER, as coordenações de emergência regional, colocam o Rio de Janeiro dentro das recomendações do Ministério da Saúde, sob o ponto de vista de cobertura, de oferta de unidade de pronto atendimento por contingente populacional. Foram inauguradas esse ano 2 maternidades. Essas 2 maternidades equilibram a demanda e a oferta de leitos de maternidade na cidade. Então, nesse momento, nós não temos gestantes em poltronas, nem acumuladas nas unidades, por um ajuste de oferta. Junto com as maternidades vem o programa Cegonha Carioca, que é o programa que incentiva o pré-natal, oferecendo um enxoval completo para o bebê, para aquela mãe que cumpre o pré-natal. A visita à maternidade na qual ela vai ter o filho em torno do 6º mês, e no momento do parto, o transporte por ambulância, o sistema de ambulância dedicado às nossas gestantes. Isso hoje está disponível para cerca de 50% a 55% da cidade. Até o final do ano, 100% das gestantes que cumprirem o seu pré-natal terão acesso para emergência. E as coordenações de emergência regionais, que são unidades de pronto atendimento localizadas ao lado de hospitais gerais, que organizam o fluxo de atendimento de urgência e emergência nesses grandes hospitais. Os grandes hospitais ficam dedicados agora especificamente ao trauma, ao doente de ambulância, ao doente mais grave, como esse do Vergalhão que nós vimos aí na última semana, e o doente clínico de demanda espontânea são atendidos nas coordenações regionais de emergência, dando ordem a esse atendimento, dando fluxo e tirando a pressão dos grandes hospitais. E por isso hoje a gente já tem o Souza Guiar, Miguel Couto, Pedro II. Essa semana a gente vai estar inaugurando a coordenação da Barra, então a gente espera um resultado similar
para o Lourenço Jorge. Enfim, a gente vai tendo as emergências do Rio de Janeiro sem aquelas cenas de tumulto, gente no corredor, e, enfim, aquelas cenas que, infelizmente, nós nos acostumamos a ver no Rio de Janeiro, que devagarzinho está desaparecendo, pelo menos nesses hospitais já desapareceu. E aí, exatamente nesse contexto de pronto atendimento, ficou um aprendizado muito grande. O desenvolvimento do conceito de coordenação de emergência regional, que foi um trabalho elaborado com a Fiocruz e feito todo um estudo de demanda, de tempos e movimentos dessas unidades de urgência e emergência, nós, e a partir daí, a partir desses dados levantados, estabeleceu-se um novo plano de atendimento de urgência e emergência, que quando implantado na administração direta, funcionou. O Globo deu, cerca de 2 anos atrás, uma comparação entre o Souza Aguiar e um hospital privado do Rio de Janeiro, da Zona Sul do Rio de Janeiro, mostrando que naquele momento o Souza Aguiar já tinha um tempo de atendimento mais rápido que um grande hospital privado aqui da Zona Sul, mas não gerou sustentabilidade desse processo. Ele se perdeu com muita velocidade, porque a carreira do médico no serviço público, ela tem peculiaridades que tem dificuldades de se encaixar com as necessidades do pronto atendimento de urgência e emergência. Essa é uma, salvo exceções, lógico que tem gente que faz disso uma atividade rotineira por toda a sua vida profissional, mas a grande maioria dos colegas é forte, é dedicado ao atendimento de urgência e emergência nos primeiros 5, 10 anos de carreira. Depois ele vai buscando uma outra especialidade, vai buscando outras experiências, vai buscando outras alternativas, e ele perde a motivação por esse atendimento, esse pronto atendimento. Isso não é de agora, isso é uma característica da carreira médica, é uma atividade exaustiva, não é uma atividade simples de ser realizada. E na administração direta você fica com um mecanismo muito complexo dessa necessidade de você ir ajustando sua equipe com o passar do tempo. Coisa que no regime seletista você pode fazer com muito mais propriedade. Isso nos dá, por exemplo, uma diferença de lotação de profissional nestes postos em particular, historicamente na casa de 50% a 60% das necessidades. Hoje a gente está num grau de lotação, falando de clínico, tirando pediatria, de mais de 90% dos postos de pronto atendimento com sua lotação garantida, e sempre tem uma margem de rotatividade que acontece nas melhores instituições do país. Eu estava recentemente conversando com uma das melhores instituições do país, literalmente, na cidade de São Paulo, que numa conversa informal de gestores, um comentário que o índice de rotatividade de uma instituição muito forte no Brasil estava na casa de 7% a 8%. Quer dizer, que é similar ao que a gente tem hoje no nível de pronto atendimento, e tem a possibilidade, então, de você ir compondo a sua equipe e mantendo um serviço com maior estabilidade à população. E o caso das emergências, dos centros de emergência regionais são bem claros nesse sentido. E por último, o último programa implantado, que foi o programa de atenção domiciliar ao idoso, na verdade de deshospitalização do idoso, que sai dos hospitais, que identifica aquele paciente, preferencialmente de mais idade, que já teve a sua complexidade tratada dentro do hospital. Ele está no hospital agora basicamente para fazer um procedimento de baixa complexidade. Esse paciente ele é levado para casa, esse procedimento é feito em casa, com uma equipe que o visita regularmente, capacita-se a família para se dar continuidade após a alta do programa de deshospitalização, e hoje nós vamos encerrar aí o ano de 2012 com quase 1.000 idosos acompanhados em suas residências. Hoje o maior hospital da cidade, um hospital que nenhum de nós vê, mas que está todo dia trabalhando. Todas essas iniciativas, que certamente fazem quase uma centena de unidades. Quando a gente chegou na secretaria tinham cerca de 180 e poucas unidades de saúde pública, hoje a gente vai estar inserindo aí quase 100 unidades novas de saúde, quer dizer, mais da metade de todo o período de construção do Sistema Municipal de Saúde. Essa velocidade de implantação, contratação, lotação de profissional, perda de profissional, relotação de profissional, dificilmente teria sido possível nesse volume, nessa grandeza, sem a ferramenta administrativa mais ágil que a administração compartilhada traz. Cada vez que você tem que fazer um concurso público, são meses e meses. Se você erra na sua estimativa do concurso por algum motivo, para você consertar aquilo, é quase que um ano novamente para repetir todo aquele processo. Existem questões de vinculação salarial, você não pode
dar aumento para médicos, porque todas as carreiras são de nível superior, então você tem que dar aumento para todo mundo, aí a conta é difícil de pagar, que vai para mais de R$1 bilhão, enfim, existe uma série de amarras que dificilmente teriam viabilizado uma expansão nessa velocidade, nessa agressividade como foi feito aqui. Agora, isso obviamente é possível na medida em que, além da ferramenta administrativa, além da vontade de fazer, você tem um recurso disponível. A cidade que tradicionalmente andava sempre perto dos 15% constitucionais da saúde, ela encerra agora 2012 com cerca de 24,9% do seu orçamento aplicado em saúde, que obviamente é fundamental para que se possa avançar e fazer as coisas. Eu tenho sempre medo de fazer uma comparação, mas tenho feito sempre, que é a saúde com a educação. E já aviso de antemão, sou absolutamente a favor de recursos para a educação, é isso que transforma um país. A minha fala nada é contra a educação, mas são coisas que a gente tem que ter uma dimensão. Considerando o PIB, a saúde ela consome quase que a metade dos recursos que são alocados em educação no país, né? Sendo que a saúde cuida desde antes do nascimento, desde o momento que está na barriga da mãe ainda, até o último minuto de vida, da população inteira, em todas as faixas etárias. Além disso, cuida dos supermercados, dos clubes, dos restaurantes, enfim, uma série de locais onde a vigilância sanitária tem aspecto fundamental, e ainda executa o papel de vigilância em saúde, controlando epidemias, enfim, uma série de coisas que no dia a dia a gente nem vê. E quando a gente olha o PNUD, por exemplo, o país tem mais dificuldade de avançar por questões de educação do que por questões de saúde. E eu faço essa provocação para que a gente pense se de fato é a saúde, quando a gente compara então com outras áreas da atividade da gestão pública, se é de fato na área da saúde onde a questão financiamento versus gestão deve surgir com tanta força. Eu não tenho a menor dúvida que oportunidades de melhoria de gestão estão colocadas e existem muitas, não há a menor dúvida, ainda há um grau de ineficiência de gestão muito grande. Mas mesmo quando você lança a mão de ferramentas que te dão eficiência de gestão, se você não tem um financiamento do lado, é muito difícil você reverter um quadro de serviço público complexo como é a da saúde. E eu acho que esse exemplo do PNUD chama muita atenção para isso. Mal bem a saúde, o Sistema Único de Saúde tem reduzido a mortalidade infantil de forma dramática, a mortalidade materna de forma importante, uma série de avanços importantes têm sido conquistados e poderão ser mais conquistados ainda na medida em que a gente tenha mais investimentos. Esse montante de atividades hoje vão determinar que cerca de 25% do orçamento municipal são aplicados, então, em processo de gestão compartilhada com unidades do direito privado. Portanto, o inverso, 75% da Secretaria executa e realiza suas atividades na administração direta, propriamente dita. Tanto a gente acredita que ambas as ferramentas têm espaço, que o chamamento de funcionários na administração direta ultrapassou o número de 4.000 servidores chamados por concurso público, fortalecendo áreas que a gente identifica que deva ser, de fato, feita na administração direta. Então, uma área, por exemplo, que a gente avançou muito na administração direta, na área de vigilância, exatamente no combate à dengue, apesar da epidemia, que é inevitável, temporariamente, infelizmente, a cidade viverá epidemias enquanto não tiver a vacina. Nenhuma cidade do mundo conseguiu evitar isso, no mundo contemporâneo conseguiu evitar isso, mas a capacidade de resposta da cidade a essa epidemia foi infinitamente superior do que as epidemias passadas, e isso se deu basicamente na administração direta, pelo menos no sistema de vigilância. Uma série de marcos legais foram definidos, então, para que esse processo de gestão compartilhada pudesse se dar. E aqui, no Rio de Janeiro, a gente faz um processo que a escolha da instituição que vai participar de um determinado processo de gestão compartilhada é escolhido num processo, não é licitatório, mas um processo objetivo de seleção dos potenciais concorrentes. Então, é publicado o edital, isso é feito em diário oficial, as propostas são apresentadas em audiências públicas, qualquer cidadão pode acompanhar.
tem o critério, é objetivo e é definido no edital antes do processo de seleção. Essa avaliação é feita, essa pontuação é feita, e aí há um ganhador para esse determinado contrato, e assim ele inicia o seu exercício, a sua atividade. Para poder concorrer nos editais, ele passa por um processo de qualificação, que é feita pela Secretaria da Casa Civil, fora da saúde, portanto, com um olhar independente da saúde, e a partir dessa qualificação se pode concorrer ao edital. Uma vez ganhador do edital, passa pelo processo de contratualização, onde é definido, e que é chave, absolutamente chave, em toda essa questão. Esse contrato, ele é público, obviamente, publicado em Diário Oficial, e com metas e indicadores muito claros para a sua gestão. E a partir daí, trimestralmente, esses contratos passam a ser acompanhados por uma comissão técnica de avaliação interna da Secretaria, pelo Tribunal de Contas do município, obviamente. Naqueles recursos que envolvem recurso federal, há também solicitação de informações por parte do Tribunal de Contas da União, e também para o Conselho Municipal de Saúde, que eu vejo aqui a representação do seu Milton, que está aqui sentado conosco, está ali, da P21, por exemplo, e que também requisitam os relatórios e que ficam também todos disponíveis, embora eles sejam publicados normalmente em Diário Oficial, qualquer cidadão tem acesso a esse sistema de controle. Nós estamos seguindo e tentando, obviamente, aperfeiçoar na medida do possível a oportunidade de São Paulo. A gente instalou no Rio de Janeiro um sistema informatizado de acompanhamento e controle das OS. Elas, a partir desse ano, elas ficam obrigadas a fazer todos os lançamentos de despesa e de ação em cima dos indicadores de contrato online, num sistema eletrônico que tem que ser lançado em tempo real. Isso aumenta muito a nossa possibilidade de acompanhamento desse contrato. Esse contrato é fundamental porque permite a introdução de ferramentas interessantes, como principalmente avaliação por performance, remuneração por performance, que pode chegar no trabalhador, mas é algo que isso também a gente implementou na administração direta através do 14º salário, através do programa de metas da Prefeitura. Então a gente vai devagarzinho juntando e tentando formar um processo mais uniforme. Isso obviamente demanda tempo, para que a gente possa fazer entre a organização social e a administração direta cada vez mais um processo mais uniforme. O controle externo eu já comentei, a implantação do sistema, conforme comentei agora recentemente, com a emissão de relatórios online em tempo real, enfim, e com esse tipo de sistema de relacionamento, a gente tem absoluta convicção hoje, pelo menos na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil aqui do Rio de Janeiro, que a atividade nossa mais bem controlada e mais auditável certamente são os recursos colocados nas organizações sociais. Certamente ainda mais do que na própria administração direta, e sem qualquer comparação, é absolutamente impossível de comparar a tamanha disparidade em relação aos modelos anteriores, como organizações não governamentais, relacionamento com filantrópicas e até com algumas instituições de direito privado e fins lucrativos. Eu tenho absoluta convicção de que a corrupção não está no modelo, em nenhum modelo. Tenho absoluta convicção de que a corrupção está na formação de uma sociedade e na ação do indivíduo, do corruptor e do corrupto, que se manifestam, infelizmente, para todos nós, em qualquer modelo de gestão. A administração direta, infelizmente, não se mostrou imune a esse processo, muito pelo contrário, da mesma maneira que mecanismos de gestão e de parceria entre o governo e instituições de direito privado poderão acontecer, e existem eventualmente também relatos nesse sentido. Mas não é o modelo em si, não se tem corrupção porque o modelo é por gestão compartilhada ou não. De novo, acho que esse é um processo de amadurecimento da nossa sociedade, do nosso país, de grande cultura, de grande educação, e por isso investir em educação é tão forte. E infelizmente essa mazela que cabe a todos nós combater e reduzir, e fazer desse processo o mais rápido possível de redução da corrupção no país, mas essa mazela infelizmente se aflige ou se manifesta
em todas as formas, assim tem sido na prática, em todas as formas de gestão pública e privada. Então, é por educação, não é combatendo a OAS, nem combatendo a administração direta, que nós vamos combater a corrupção. É controle, fiscalização e educação. Muito obrigado a todos.